Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o Ronaldo Maia. Hoje vamos fazer a correção do terceiro simulado de matemática, começando com a questão 37. O gráfico abaixo mostra a temperatura média no estado do Rio de Janeiro. Variou durante 75 horas seguidas. Registros desse tipo são continuamente obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, a dica é o seguinte: vamos entender primeiro esse gráfico. Aqui na horizontal, eu tenho as 75 horas, né? E aqui na vertical, eu tenho a temperatura ambiente em graus Celsius, variando de 14 a 24. Segundo o gráfico acima, a temperatura mínima registrada nesse período foi a mínima, então é onde ele está menor aqui, encostando no eixo X. Está justamente entre 14 e 16 graus. Então, a temperatura mínima nesse caso, como está entre 14 e 16, é de 15 graus Celsius. Resposta correta da questão 37, letra B de bola, ok? Vamos para a 38. A tabela abaixo mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho, numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, novamente, vamos entender a tabela. Segunda-feira, 2 graus, terça-feira, 0 graus, quarta-feira, menos 1 graus, quinta-feira, 3 graus, sexta-feira, 2 graus, positivo, sábado, menos 2 graus, domingo, 0 graus. Então, essa é os dias da semana e a temperatura mínima registrada. Qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nesta cidade? Acredito que nós vamos precisar levantar um pouquinho lá, ó. Lembra que na segunda é 2 graus. Então, olha, vamos analisar de baixo para cima aqui. Aqui é a opção D, 2 graus. Segunda, ok. Está aqui segunda, 2 graus. Terça, 0. Terça, ok. Terça-feira, ok. 0 graus, encostou aqui a temperatura. Lembrando que o eixo X, variação da temperatura. Aliás, o eixo Y, variação da temperatura. Eixo X, variação do dia da semana. Então, ok, segunda, ok, terça. Na quarta-feira, menos 1 graus. Então, a gente já descarta esse gráfico, essa opção D aqui, porque na quarta-feira, ele teria que estar aqui embaixo. Então, não é. Sobe mais um pouquinho para a gente ver, olhar o C agora. O C e o B pode ser. Vamos lá. Então, então esse D já está fora. Vamos considerar a opção C. 2 graus positivo, ok. 0 graus na terça, ok. Menos 1 na quarta, beleza. Na quinta foi para 3 graus. Ó, deu um salto aqui na quinta, 3 graus. Até agora, a opção C está correspondendo. Na sexta, 2 graus positivos. Na sexta, 2 graus positivos, ok. No sábado, menos 2 graus. No sábado, menos 2 graus. Desceu aqui, ó. Até aqui tudo bem. Só falta o domingo a gente conferir se é 0. Isso. Então, o gráfico então, que corresponde a essa tabela é a opção C de casa, ok? Vamos então para a 39. Observe os números que aparecem na reta abaixo. Essa é uma questão que cai sempre, é a tal da reta numerada. O que a gente precisa identificar? Qual é o intervalo entre um pontinho e outro? Repara que aqui, ó, eu vario de 0,5 a 0,6. Então, provavelmente, aqui deve ser 0,51, 52, 53, 0,54, 0,55, 56, 57, 58, 59, 0,6. Então, essa setinha aqui, se está variando de 1 centésimo, então vai ser 0,54, opção B de bola. Vamos à próxima questão, questão 40. A gente vai reduzir aí e passar para outra página. Nosso operador ali, nossos operadores Luiz Fernando e o... Agora já estão no próximo. Eu acho que nós começamos da última, né? Tudo bem, não tem problema não. A gente vai para a primeira página agora, sem problema. Mas sobe mais um pouquinho.
Sobe, aí, é isso. Nós começamos lá da última folhinha, mas não tem problema não. A gente retoma aqui da 27. Vamos lá. Questão 27. Isso, beleza. Aqui, agora sim. Questão 27. A fórmula TF, temperatura em Fahrenheit, é igual a 9/5 vezes a temperatura em Celsius, TC, mais 32. Essa fórmula, ela serve para converter a temperatura de Fahrenheit, graus Fahrenheit, em Celsius, graus Celsius, ou vice-versa. Aqui no Brasil, a gente utiliza para medir a temperatura os graus Celsius. Lá nos Estados Unidos, alguns países da Europa, eles usam outra unidade de medida, né? Então, o termômetro aqui acusa 100 graus Celsius. O valor da temperatura em Fahrenheit é... Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar aqui, ó, temperatura em Fahrenheit igual... Aí eu vou estar lá, 9/5 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Bom, eu vou transformar esse 9/5 aqui em decimal. Vou pegar o 9 e dividir por 5, né? Que vai dar 1. Sobram 4, sobram 4, né? Aí eu coloco a vírgula aqui, 5,1,8, 40, aí não sobra nada. Então, convertendo de fração para decimal, eu vou ter lá 1,8. Então, vou aplicar aqui na fórmula. É igual a 1,8 vezes... Aqui ele está sugerindo 100 graus. 100 graus, né? Então, vezes 100 mais 32. Vamos resolver primeiro aqui, ó. Essa temperatura em Fahrenheit... quando eu multiplico 1,8 por 100, ele vai andar 2 casinhas decimais, né? Então, ele vai ficar para 1,8, 1, 2, já que são 2 zeros, 180 mais 32, 180 mais 32 vai dar 212 graus Fahrenheit, que então corresponde 100 graus Celsius, corresponde a 212 graus Fahrenheit, a opção da questão 27, a letra A. Questão 28. Questão 28. Ao alugar um veículo, geralmente há 2 partes a pagar. Uma depende do número de dias que você vai ficar, que você aluga o carro, e a outra do número de quilômetros que você roda com ele. A locadora A aluga rápido, oferece as seguintes condições: R$ 35,00 por dia e mais R$ 20 por quilômetro rodado. Essa diferença acontece o seguinte, que muitas vezes a pessoa aluga um carro, paga R$ 35,00 a diária, mas ela faz um percurso ali local, dentro da cidade mesmo, dentro da região, ela roda pouco quilometragem, em 2, 3 dias que ela fica com o carro. Mas tem pessoas que alugam carro para fazer viagens longas, para ir para outros estados. Então, é uma forma da locadora compensar, né, o custo por quilômetro rodado. Quanto mais a pessoa roda, mais requer manutenção, pneu. Então, é uma forma da locadora medir o preço. Paga tantos reais por dia de locação, no caso aqui, R$ 35,00, e a cada quilômetro que a pessoa roda, ela vai pagar 20 centavos ali no caso. Então, se a pessoa rodar pouco, ela vai pagar menos por quilometragem, vai pagar praticamente a diária ali. Mas se a pessoa for fazer uma viagem longa, o carro vai desgastar, o pneu vai desgastar, é uma forma da locadora receber por esse desgaste, ok? Então, entendido isso, vamos lá entender a plaquinha. R$ 35,00 por dia, incluído o seguro, mais 20 centavos por quilômetro rodado. A seguinte fórmula fornece o custo C do aluguel. Custo C é igual a R$ 35,00 vezes a quantidade de dias, mais 20 centavos por quilômetro rodado. Roberto alugou por 10 dias e rodou 1.000 quilômetros. Então, vamos lá. A gente vai substituir aonde tem o número de dias por 10. Então, eu vou ter lá, custo é igual a 35 vezes 10, mais 20 centavos vezes
1.000 quilômetros que ele rodou. Ok? Então, vamos lá. 35 vezes 10, eu tenho 350. 0,20 vezes 1.000, como tem três zeros aqui, eu vou andar 3 casas decimais, a minha vírgula aqui, ó, vai para 200. Logo, o custo vai ser de 550 reais, né? Nesse caso aqui, a opção correta é a letra B de dado. Ok, senhores? Então, vamos para a 29, questão 29. Em uma indústria, o custo C em reais para a produção de X toneladas de vigas de metal é dado pela fórmula C, custo é igual a 20. Esse 20 deve fazer referência a uma despesa fixa, como, por exemplo, conta de luz, funcionário, é um valor fixo. Mais 60 vezes X, sendo que X aqui está representando toneladas de vigas de metal, menos 0,75 de X elevado ao quadrado. Essa é a fórmula para a obtenção do custo. O custo para que sejam, então, produzidas 10 toneladas, se eu chegou lá um cliente que quer encomendar 10 toneladas dessa viga, eu vou, então, substituir por 10 o X, a variável X. Então, vamos lá, fazendo essa substituição lá. Então, a fórmula eu tenho que o custo é igual a 20 mais 60x menos 0,75 de x elevado ao quadrado. Aonde tem o x, nós vamos substituir por 10. Custo é igual a 20 mais 60 vezes 10 menos 0,75 vezes 10 elevado ao quadrado. Custo vai ser, então, 20 mais 60 vezes 10, 600. 0,75 vezes 10 elevado ao quadrado é 100. Como aqui eu vou fazer a multiplicação, o 0,75 vezes 100, eu vou andar 2 casinhas decimais, então vai ficar custo é igual a 20 mais 600 menos 75. Vamos somar aqui, ó. 20 mais 600, 620, menos 75, custo vai dar quanto? 545 reais, né? 545 reais, que é a minha opção C de casa. Correto, senhores? Beleza, então agora vamos para a 30, questão 30. A questão 30, existe um padrão ali que a gente precisa identificar. Quando a gente fala em sequência, a gente tem que tentar identificar, olha, ele deu algum padrão ali na sequência que eu preciso saber qual é esse padrão. Então vamos analisar aqui o desenho. Eu tenho n igual a 1, para n igual a 1, aparece quantas bolinhas? Uma. Para n igual a 2, aparece quantas bolinhas? 4. Para n igual a 3, aparecem quantas bolinhas? 9. Para n igual a 4, aparecem quantas bolinhas? 16. Senhores, eu poderia dizer que o padrão é que o número de bolinhas é 2 vezes n. Tá. 2 vezes 1, aí já estaria furado aqui. Se a gente observar o padrão 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, nós estamos falando aí de potência. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 é igual a 1. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, se nós analisarmos as opções aqui, ó, a opção C, que é n elevado ao quadrado, ele vai estar determinando quantas bolinhas serão usadas. Então, por exemplo, se eu quiser saber lá N10, para N10, lá no N10, quantas bolinhas eu teria? 100. 10 elevado ao quadrado, 100. 10 vezes 10, 100. Ok? Então, aqui é a opção correta, a letra C de casa. Vamos para a questão 31. Observe a balança em equilíbrio, onde cada caixa mede 0,25.
Senhores, quanto que tem ao todo aqui de peso? 0,25 vezes 3. É quanto tem desse lado. 0,25 vezes 3, eu tenho só duas opções aqui, ó. Opção A e opção D. Esse valor de 0,25 vezes 3 vai ter que ser igual a quem? Ao outro lado. E o outro lado eu tenho quantas latinhas? 5. Então, esse peso de 0,25 vezes 3, que daria 0,75, ele tem que ser dividido por 5. Nesse caso, eu vou ter, então, a balança equilibrada. 0,75 dividido por 15 vai dar 0,15 cada latinha. Então, aqui vai ter 0,75, aqui vai ter 0,75, vai estar equilibrado. Então, qual é a conta que eu faço? 0,25 vezes 3, essa opção também aqui é B, ó, 0,25 vezes 3, que são as 3 caixas, dividido por 5. Essa vai ser a expressão que vai determinar o peso de cada lata. 3 vezes 0,25 dividido por 5 latas. Eu vou encontrar o peso de cada lata, se eu quiser saber. Aqui vai dar 0,75 dividido por 5, 0,15 é o peso de cada lata. Então, nesse caso, a opção correta, letra B de bola. Perfeito, Luiz Fernando. Vamos lá para a questão 32. Ok. 32. Em um estacionamento, são cobrados pela primeira hora R$4. E em cada hora seguinte, ou fração da hora, R$1,50. Denise pagou R$10. Logo, seu veículo permaneceu estacionado nesse local por até... Senhores, para a gente poder entender, todo estacionamento ele funciona assim. A gente para o carro, independente se eu vou ficar lá 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, ele vai cobrar um valor inicial, que aqui é R$4. Se eu for ficar um tempo maior do que 1 hora, a partir de 1 hora eu começo a pagar por cada hora um valor fixo a mais. Então, se eu ficar lá, por exemplo, 3 horas, eu vou pagar pela primeira hora R$4, pela segunda hora R$1,50, pela terceira hora R$1,50. Entenderam? Essa é a ideia do estacionamento. Isso é um fato real, tá? Acontece aí. Denise pagou R$10. Ora, se ela pagou R$10, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Se ela pagou R$10, então a primeira hora, ela pagou quanto? R$4. A segunda hora, ela pagou R$1,50. A terceira hora, mais R$1,50. A quarta hora, mais R$1,50. A quinta hora, mais R$1,50. Por quê? Porque aqui dá 3, aqui dá 6, com 4, 10. Aqui, ó, eu tenho então R$10. Ela pagou R$4 pela primeira hora e depois ficou 4 horas a mais ao total. Então ela ficou 5 horas. A resposta tem que ser 5 horas. Então pode ser a letra B ou a letra D de dado. Vamos analisar a B. Por que 5 horas? Porque 4 da inicial, R$4 é inicial, mais R$1,50 vezes a quantidade de horas é igual a 10. Perfeito. Essa opção B é a correta. Por que a opção D não é a correta? Porque ele já pega esse X, soma com 1 e não tem nada a ver. E nem aparece aqui, né, os R$4, aparece multiplicando e não somando. Então a resposta correta é a letra B de bola. Questão 33 agora, senhores. Vamos subir um pouquinho. Ok, 33. Em uma turma de 9º ano, há 44 alunos, entre meninos e meninas. Então, senhores, prestem atenção. 44 alunos, entre meninos e meninas. A diferença entre o número de meninas e o número de meninos é 10. Olha só, vamos considerar que o X e Y seja a soma aqui, ó, X mais Y, a soma de meninos e meninas vai dar 44. E a diferença entre eles, X menos Y, é igual a 10.
Ok? Já desenhei isso na minha cabeça. Então eu vou procurar aqui entre as opções, aonde que eu encontro x mais y igual a 44. Ó, eu encontro aqui na opção C, na opção D, x mais y igual a 44. E a diferença entre x menos y igual a 10, eu vou encontrar aqui na opção C de casa. A soma entre meninos e meninas é igual a 44 e a diferença entre eles é de 10. Então, o sistema de equação do primeiro grau que representa essa situação é a opção C de casa. Beleza? Vamos para 34. Observe o anúncio abaixo. Então, vamos analisar o anúncio. Eu tenho picolé simples, R$1, com cobertura, R$2. A sorveteria Que Calor vendeu 70 picolés. Então, ela vendeu 70 picolés, né? Ela vendeu 70 picolés e faturou R$100. O sistema de equação de primeiro grau que melhor satisfaz o problema é, bom, a quantidade de picolés que ela vendeu, vamos supor que seja, o simples seja x e o y seja com cobertura. A soma, se ela vendeu 70 picolés ao todo, então a soma dos dois é igual a 70. Logo, a gente vai procurar a opção onde tem x mais y igual a 70. Eu tenho aqui, ó, na letra A, tenho aqui na letra B de bola, e só. Então, eu vou ficar entre essas duas opções. Só que ele diz o seguinte, ó, que ele faturou quanto? R$100. Só que o valor da cobertura é 2 vezes o valor do picolé simples. E eu tenho que somar esses valores. E aqui eu estou subtraindo. Logo, a opção correta é a letra B de bola. Ó. A quantidade x mais y é igual a 70. R$100 corresponde à quantidade de sorvetes de picolé simples, mais 2 vezes o valor, 2 vezes a quantidade de picolé com cobertura, já que o picolé com cobertura é o dobro do preço, é 2 vezes o preço. Então aqui a opção correta é a letra B de bola. Ok. Vamos para a 35. A 35, veja bem, ele já determinou aqui, ó, o valor de x, que é 2, e o valor de y, que é 1. A gente vai procurar entre as opções qual aquela em que y é igual a 1 e x é igual a 2. Por exemplo, aqui, ó, y é o que está em vertical. Y é igual a x menos 1. Que é x? 2. 2 menos 1 é igual a 1. Ok. Essa primeira aqui está correta. Só que a segunda, ele diz y é igual a menos 2x mais 7. Não, eu acho que não é isso aí, não. Então, vamos a outra opção. Porque se eu fosse substituir aqui, ó, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 2, ia dar quanto? Menos 4. Menos 4 mais 7 daria mais 3. Y é mais 3? Não, y é mais 1. Então, essa aqui descarta. Vamos ver essa daqui, ó. Letra B. Y é igual a x menos 1. Y é igual a 2, que é x menos 1 é 1. Ok. Y é igual a menos 2 vezes 2 mais 5. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 mais 5 é mais 1. Opa! É justamente esse o valor de y. Y é mais 1. Então, substituindo aqui nesse sistema o x pelo 2, eu vou obter, nos dois casos, y igual a 1. Aqui, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1 dá 1. E o y, 2 menos 1 dá 1. Então, a opção correta aqui é a letra B de bola, ok? Reparem que aqui ele não pede para você resolver o sistema de uma maneira cálculo. Ele vai pelo gráfico, e pelo gráfico você deduz que o valor de x é 2, o valor de y é 1, e você vai procurar o sistema que se enquadra nessa opção. Vamos lá para 36. O gráfico a seguir apresenta o valor da contribuição em reais e o número de pessoas que contribuíram para uma feira de ciências. Vamos analisar então o gráfico. Aqui na vertical, eu tenho o número de contribuintes. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. No eixo X, eu tenho o valor da contribuição. Por exemplo, R$10. Quantas pessoas contribuíram com R$10? 15. Então, eu vou fazer a minha soma lá, ó.
10 pessoas contribuíram com 15 reais. Ok, então aqui eu já tenho 150 reais. 15 pessoas contribuíram com 20 reais. 15 vezes 20, né? Dá 300, correto? 20 pessoas contribuíram com 25 reais. 20 pessoas com 25 reais dá 500 reais. E 50 pessoas contribuíram com 10 reais. 50 pessoas contribuíram com 10 reais, dá mais 500 reais. Somando tudo, eu tenho ali 1.450, que é a opção D de dado, ok? Então, essa aí é só interpretar o gráfico, fazer a continha simples, e aí, ok. Beleza? Vamos subir, então, para a terceira. Que na terceira, na verdade, né, nós já corrigimos. Nós vamos só relembrar ela rapidamente para... Isso, só para a gente poder relembrar, ó, a questão da variação da temperatura, ok, né, a gente já viu que estava em 15, né, essa aqui foi bem tranquila também. A questão 38, a tabelinha, você tinha que achar o gráfico também, você vê que não é uma coisa muito difícil, né, é só a gente estar ligado e atento e disposto a fazer uma análise mais tranquila ali. A 39 também, da reta numérica, que é uma questão que sempre cai. Beleza? É isso por enquanto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei, um abraço, fui!